O técnico em gestão educacional é mais do que um cargo. É um capítulo vivo da história da educação pública do Distrito Federal. Hoje, a gente vai relembrar um legado que simplesmente não pode ser apagado. Para a gente entender de verdade a importância desse legado, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma era bem antes da terceirização, antes das parcerias privadas, uma época em que a escola pública era construída literalmente pelas mãos dos seus servidores. E nesse cenário, olha só, os técnicos em gestão educacional eram a espinha dorsal da administração da escola. Eles faziam tudo mesmo, da portaria ao almoxarifado, da documentação dos alunos até a merenda, da manutenção básica ao transporte escolar. Eram eles que seguravam o atendimento ao público e faziam todos os processos internos girar. Eram a estrutura que permitia a educação acontecer de fato. Mas, como a gente sabe, o mundo não para. Com o tempo, os processos mudaram, a tecnologia chegou com tudo, a rede de ensino ficou bem mais complexa. E aí? O que aconteceu com esses profissionais? Você acha que eles ficaram para trás? Pelo contrário. E aqui está o ponto central. A rede mudou e eles mudaram junto. Como profissionais super comprometidos, eles não ficaram esperando. Foram atrás de formação, se qualificaram e se transformaram para continuar servindo a educação, sabe? Com excelência. E essa qualificação toda, claro, abriu novas portas. Eles começaram a assumir funções super estratégicas por toda a rede, nas escolas, nas coordenações regionais de ensino, em vários setores administrativos, dando apoio direto para a gestão e até fazendo parte de equipes de direção. Eles provaram o valor deles muito além daquelas funções originais. E tem mais. Além de serem essa base administrativa e um exemplo de evolução, os técnicos também foram a ponta da lança da luta. A história de mobilização da nossa carreira como a gente conhece hoje começa, em grande parte, com eles. Foram eles que organizaram as primeiras grandes assembleias, que botaram a cara para bater contra a precarização e que levaram a categoria para a rua. Pressionaram o governo por mudanças e, com isso, abriram o caminho para conquistas que marcaram a história de toda a PPGE. E essa coragem, pessoal, precisa ser lembrada. Foram eles que seguraram as bandeiras quando ninguém mais segurava. Foram eles que bateram na porta do governo quando parecia que ninguém mais tinha coragem. E que disseram não, quando todo mundo em volta achava que era simplesmente impossível. A carreira que a gente tem hoje só existe porque eles abriram essa picada. Só que essa história de luta e de muita dedicação encontrou um adversário bem poderoso: a privatização. E o preço foi altíssimo, porque a privatização custou caro e custou o seguinte: o cargo de técnico em gestão educacional foi extinto. E este slide aqui ilustra bem essa mudança. Os concursos públicos pararam. As vagas deixaram de ser repostas. Servidores de carreira foram, aos pouquinhos, sendo substituídos por contratos com empresas terceirizadas. O resultado está aqui. Hoje, são quase 2.000 técnicos ainda na ativa, a grande maioria em fim de carreira. E o pior, sem reposição alguma. Um quadro inteiro de profissionais está simplesmente desaparecendo. Então, por que relembrar tudo isso? Porque, no fundo, honrar os técnicos é honrar a memória de toda a carreira da PPGE. É uma questão de respeito, de memória e de responsabilidade com o nosso futuro. E aqui está a lição central. Uma carreira sem passado não tem futuro. A extinção desse cargo é um alerta para todo mundo. Quando a categoria não se protege, o Estado avança com a terceirização. É simples assim. Por isso, a melhor forma de honrar esse legado é lutar para que nenhum outro cargo seja apagado. É entender que proteger os cargos atuais é proteger toda a estrutura que sustenta a educação pública. A luta deles, na verdade, continua sendo a nossa. Se esse material aqui resgatou parte da nossa história, compartilha com outro servidor da rede. Memória é resistência. A luta continua e a informação também.